Mas vamos à palavra de Deus, e eu quero te convidar para o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, o capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, Lucas, um médico, um historiador, escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, provavelmente em sequência, esses dois livros. Um, de fato, é a sequência do outro, porque um fala das bases da igreja, falando a respeito da vida do próprio Jesus, e Atos conta a história da vida, do nascimento e do início dessa igreja. Mas eu quero olhar para os irmãos, para o texto do bom samaritano, porque o nosso tema é esse, a respeito do primeiro e principal mandamento, a primazia do amor, então, na nossa vida. E aí, então, Lucas 10, versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. O texto bíblico diz assim, meus irmãos: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso para ter a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós confiamos na Tua palavra, confiamos no Teu Espírito Santo que habita em nós, que está no nosso meio. E eu peço ao Senhor, fale conosco, Senhor, mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, é sabido para todos nós que Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele é o próprio Deus, em certa medida ele é a própria palavra de Deus, o Logos, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E parte fundamental do ministério de Jesus foi esclarecer melhor a revelação de Deus. Havia já uma revelação de Deus trazida de Gênesis a Malaquias. Uma revelação de Deus trazida por Moisés, uma revelação de Deus trazida pelos profetas, por toda a escritura do Antigo Testamento. Mas em Jesus vem uma revelação plena de Deus. O texto do Novo Testamento vai dizer que na plenitude, Deus tendo falado
a todos nós por meio dos seus profetas, nos últimos tempos, na plenitude dos tempos, nos enviou o Filho, aquele que é a revelação máxima e determinante. E Jesus não rompe com a lei que o antecedeu, pelo contrário, ele cumpre essa lei. E ele traz a encarnação verdadeira do sentido e da realidade dessa lei. Por vezes, então, ele foi bem compreendido e mobilizou multidões de seguidores, mas por vezes ele foi mal compreendido, criticado e até perseguido, justamente pela forma com que ele estava lendo as Escrituras, pela forma com que ele estava expondo as Escrituras, pela forma como ele estava trazendo essa revelação de Deus, que para alguns era inaceitável. E no contexto desse momento aqui, um perito na lei, um daqueles que eram considerados em Israel como doutores da lei, um verdadeiro membro de um STF religioso, Jesus então, com esse interesse, embora o chamou de mestre, e disse: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que é preciso? E Jesus diz: o que está escrito na lei? O que Moisés deixou para vocês? O que Moisés deixou para nós na lei? O que Deus usou Moisés para nos deixar? Como você a lê, respondeu Jesus. Como você a lê é também como você interpreta, como você pratica, como você entende essa Escritura. E ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Citando Deuteronômio 6, o Shema, ouve, ó Israel. E depois ele disse: e ame o seu próximo como a si mesmo. Citando Levítico 19. É uma compreensão verdadeira, legítima, a ponto de que Jesus diz: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Interessante que esse mestre da lei tem a resposta certa, teologicamente, tem a compreensão certa a respeito da lei, tem a compreensão certa a respeito do que Deus espera e deseja para todos nós. Que nós o amemos de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, com toda a força, e que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos, porque ele é nosso irmão, ele é a humanidade, ele é como nós, ele é semelhante a nós. Nós precisamos uns dos outros, e se não amarmos uns aos outros, a consequência é que nós vamos destruir uns aos outros, e assim acabaremos com toda a humanidade. E amando uns aos outros, nós viveremos e cumpriremos a vontade de Deus. Mas aí ele, querendo justificar-se, diz o texto, ele pergunta a Jesus: quem é meu próximo? Porque agora ele talvez entenda: ok, eu sei quem é Deus e eu sei que eu devo amar a Deus. Eu sei que eu devo amar o Deus Criador do céu e da terra, eu sei que eu devo amar esse Deus dos patriarcas de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sei como é que se ama a esse Deus ou se presta culto a esse Deus, porque, afinal de contas, um doutor da lei sabia tudo a respeito dos ritos, do culto, da adoração a Deus, das formas de sacrifício, e que envolvia esse amor. Mas ele pergunta: tá bom, mas quem é o meu próximo? Quem é esse outro aí que eu devo amar? Eu conheço a Deus, mas não sei quem é meu próximo. E aí Jesus conta essa história, que nem fica claro se é um relato real, literal,
ou se é mais uma das parábolas de Jesus. O texto tem essa dualidade. Será que Jesus estava contando uma parábola? Ou será que Jesus estava contando uma coisa que aconteceu tempos atrás? Não se sabe exatamente. A verdade é que a história parece muito possível. Porque um homem descendo, caminhando de Jerusalém para Jericó, é um caminho possível de se fazer andando. 10 quilômetros, 12 quilômetros de caminhada. Um homem ser assaltado neste caminho também era muito possível. À época do mundo antigo, as cidades eram protegidas, muradas. Mas as estradas eram onde se tinha os maiores riscos. Porque não havia proteção nas estradas. E se andava a pé, se andava no lombo de animais. Então, de fato, os riscos de assaltos eram comuns, eram iminentes. Você não tem uma estrada com iluminação, você não tem uma estrada com policiamento, você não tem uma estrada com nada, você está totalmente vulnerável nas viagens. E aí esse homem está viajando, está caminhando por essa estrada, e aí ele sofre na mão de assaltantes, né? Tiram-lhe as roupas, então ele fica lá nu, espancam ele, deixam ele quase morto. E aí acontece de descer pela estrada o sacerdote, que vê aquele homem, mas que passa para o outro lado e segue seu caminho. Acontece de passar por ali um levita, um outro trabalhador do templo, como um sacerdote, mas que também passa. Mas acontece de descer um samaritano, que estava de viagem também, mas ele encontra esse homem, o viu, teve piedade dele, aproximou-se, cuidou dele, fachou-lhe as feridas, derramou vinho, colocou ele sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria, cuidou dele, pagou ali aquela hospedaria, e disse ainda que pagaria se houvesse mais despesas na volta. Agora, é interessante pensar como é que Jesus trabalha essa perspectiva prática do amor. Porque o que está acontecendo aqui, trata-se de não só ter a teologia certa, mas fazer a coisa certa. Jesus está chamando aquele que tem a ortodoxia, que tem a compreensão da verdade, para uma ortopraxia, para uma prática dessa verdade. Coisas das quais a gente não pode nunca divorciar. E por vezes nós podemos ser tentados a divorciar. Divorciar no sentido de sabermos o que é certo, mas não fazermos o que é certo. Termos uma fé adequada, correta, e não colocarmos em prática os fundamentos e os princípios dessa fé adequada e correta. O livro de Tiago vai fazer essa exortação para nós, dizendo que uma fé sem obras é morta. Dizendo que uma fé viva caminha junto com ação, caminha junto com iniciativa, caminha junto com prática, caminha junto com a própria vida. E é duro a gente lidar com pessoas, e mais duro ainda quando essa pessoa é a gente mesmo, de que temos uma compreensão, uma declaração doutrinária, uma verdade nos lábios, que é de fato verdade, mas que a nossa vida não acompanha a nossa fé. Mas que a nossa vida e o nosso estilo de vida não acompanha o Deus a quem professamos. E aí fica meio esquizofrênica a coisa. Aí fica hipócrita. Aí não nos serve de boa referência. Porque sabe tudo e não faz nada. Crê certo, mas não põe em prática. De que adianta?
E aí Jesus chama a atenção e é a essa prática, a esse amor na vida, no acontecimento, diante do assalto, diante do meio da estrada. E um desafio ao amor ao próximo é a gente amar esse próximo como ele é. Porque Jesus disse que se nós amamos só os amigos, nós não fazemos nada além do que os pagãos fazem. Quero ver se nós amamos os inimigos, ou se nós amamos os diferentes, os que creem diferentes, os que pensam diferentes, os que agem diferente. E de onde eu tiro essa perspectiva do diferente? Eu tiro da palavra muito importante que Jesus coloca aqui, de que era um homem samaritano, esse terceiro homem que desce pela estrada. E o samaritano dos dias de Jesus, meus irmãos, nada mais era do que o palestino dos nossos tempos. Era um grupo étnico, dentro de Israel, mas em conflito histórico com os judeus. Haja vista que Jesus tem aquela conversa com a mulher samaritana, de João capítulo 4, e a mulher estranha Jesus ir falar com ela, porque ela fala assim: como é que o Senhor, sendo um judeu, vem falar comigo, com o seu samaritano? O senhor não sabe que os judeus e os samaritanos não se conversam? Não trocam palavras? Numa tradução antiga diz que, o senhor não sabe que os judeus e os samaritanos, o judeu não come no mesmo prato que um samaritano comeu? Não bebe no mesmo copo que um samaritano bebeu água? Era essa a perspectiva. Os samaritanos, eles tinham um altar, para eles não terem que adorar em Jerusalém, eles tinham criado lá um altar e um templo de adoração, para não terem que ir a Jerusalém, para não terem que ir no espaço de adoração dos judeus. Havia conflitos de lado a lado, havia mortes de lado a lado, havia ódio de lado a lado. Lembra, e o próprio texto de Lucas, voltando um pouquinho no capítulo 9, fala de uma oposição a Jesus em uma vila samaritana, de que Jesus chega a esse lugar para pregar, e eles veem que Jesus e os seus discípulos estão a caminho de Jerusalém, e eles fazem com que eles não recebem Jesus ali. O povo não recebeu, porque se notava que ele estava indo para Jerusalém. Eu estou lendo Lucas 9, 53. E aí, ao verem isto, os discípulos Tiago e João perguntam ao Senhor: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? É aqui que esses discípulos ganham o apelido de filhos do trovão, porque já tinha esse conflito étnico. Já tinha essa história que já vinha lá de trás dos seus pais, dos seus avós e etc. E agora eles chegam, e mais uma vez não são recebidos naquela cidade, porque exatamente era uma cidade samaritana, e eles eram judeus. A atitude dos discípulos do Senhor é: vamos matá-los logo, vamos fazer descer fogo do céu e já matar todo mundo nesse lugar? Vamos fazer tipo Sodoma e Gomorra, assim? E Jesus repreende eles, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir a vida, mas para salvá-los. E eles seguiram para outro povoado. Entende que tem uma tensão aqui, que eu acho que, graças a Deus, a gente não vive muito no Brasil, enquanto povo. A gente tem, assim, uma disputa com os argentinos, né? A gente tem umas questões aqui e ali, mas eu acho que a gente não tem, assim, um ódio étnico. Graças a Deus, talvez devido a gente ser muito misturado etnicamente, inclusive, como povo. Mas, em África, por exemplo, no continente africano, é muito comum as guerras civis, e um dos motivos são os conflitos étnicos, das tribos, das regiões. Quando a gente vai para essa realidade
Rússia e Ucrânia também. Há conflitos étnicos ali, de povos de uma mesma região, de etnias distintas. É lógico que o conflito não é só esse, tem muitas complexidades, mas tem esse elemento. E quando a gente vai para Israel e Palestina, tem muito isso. Não, eu sou palestino, não. E é uma confusão, eu já estive algumas vezes em Israel, porque você tem israelita que é árabe e palestino. Mas ele é cidadão de Israel. E tem o outro palestino que não é cidadão de Israel. Aí tem o palestino que está na Jordânia, que está no outro país. Tem o palestino que está em Gaza. Tem o palestino que está na Cisjordânia, que é o outro lado. Tem o palestino que está na Jerusalém Oriental. Tem o judeu que é pró-Estado palestino. Tem o judeu que é anti-Estado palestino. Tem de tudo. Mas no fundo tem esse conflito étnico que mistura religião, que mistura história, que mistura um ódio construído de lado a lado. De que para eu viver o outro tem que morrer, se o outro morrer eu fico bem, se eu morrer ele fica bem, então a gente tem que buscar exterminar uns aos outros, e isso por vezes é alimentado ao longo da história, e as guerras vão arrefecendo e voltando, e parece que nunca acaba. E é interessante Jesus usar exatamente a perspectiva de que o próximo daquele homem, judeu, era exatamente o samaritano. Era exatamente o diferente dele. Era exatamente, em tese e etnicamente, o inimigo dele. Mas era ele que socorreu. Foi ele que ajudou. Foi ele que amou. Talvez ele, samaritano, que pensasse diferente do judeu a respeito da adoração. Pensasse diferente a respeito da presença de Deus, pensasse diferente a respeito da herança espiritual, pensasse diferente a respeito da importância do templo de Jerusalém, pensasse diferente a respeito de várias coisas. E por esse pensamento diferente, se tornava inimigo. E aí, infelizmente, no Brasil, esse aspecto a gente tem vivido nos últimos anos. De que aquele que pensa diferente de nós, logo se torna o nosso inimigo. A bendita polarização política faz criar um abismo entre as pessoas e uma inimizade. Esses dias eu ouvi o autor daquele livro, Biografia do Abismo, um livro de um pesquisador muito interessante, porque ele fala desse abismo que se forma nas polarizações. O ódio que se cria, as divisões que são causadas pelas ideias, pelas ideologias, pelas visões de mundo. E é interessante como Jesus busca conectar e não romper. Como Jesus busca esse caminho de reconciliação e não de rompimento. Mas isso não ficou lá nos dias de Jesus, isso vem acontecendo e é um desafio para nós todo o tempo. Quando a igreja nasce em Atos 2, há um momento maravilhoso, as pessoas estão convertendo, pessoas de várias partes do mundo que vieram e adoraram a Deus e receberam o Espírito Santo. Atos 2, Atos 3, a igreja crescendo e etc, coisas acontecendo, mas ali já tem um episódio de Ananias e Safira, mentirada no meio, morte. Em Atos 6 a gente já tem um grupo de viúvas que está assistida, as viúvas hebreias, mas já tem um grupo de viúvas que não está sendo assistida, que eram as viúvas gregas. Já tem um problema étnico na igreja. Provavelmente em Atos 6 já era uma igreja com 2 idiomas pelo menos, e 2 grupos étnicos. Os hebreus falando hebraico ou aramaico, e aqueles de educação grega, falando grego. As tais viúvas helênicas, então, não estavam sendo atendidas. Não eram todas as viúvas, eram as viúvas helênicas, um grupo específico, eles que falavam um idioma específico. Os apóstolos têm de reunir, eleger lá irmãos cheios de fé, do Espírito Santo, de sabedoria, de boa reputação, chamados depois de diáconos,
para cuidar dessa questão. E assim vai. E assim vem acontecendo ao longo da igreja, os nossos desafios dentro e fora dela. E o que nos chama a atenção nesse texto é essa perspectiva, então, da gente conseguir sair de nós, da nossa compreensão, do nosso cerco, do nosso mundo, da nossa ideologia e daqueles que a gente tem como amigos, e romper essa barreira e atender aquele diferente, que a gente não necessariamente concorda com o que ele acredita, a gente não necessariamente concorda com o modo de vida que ele tem, a gente não necessariamente concorda com o que ele faz. Aquele a quem a gente tem conceitos e preconceitos, talvez. E a gente vai lá e ama. E a gente ama não é porque a gente dá beijos e abraços ou faz bons discursos. A gente ama porque a gente socorre, porque a gente atende, porque a gente vai lá e gasta o nosso dinheiro com óleo, com vinho e azeite para cuidar das feridas desse homem, porque a gente paga a hospedagem, porque a gente para a nossa agenda e a nossa vida para atendê-lo naquele momento. Porque a gente age efetivamente. E, aliás, o amor verdadeiro, ele vem sempre em ação, em atitude. Nunca é só discurso. Nunca é só da boca para fora. O amor bíblico, o amor de verdade, sempre envolve atitude, ação. É isso que Jesus ensina para nós o tempo todo a respeito do amor. É isso que Deus ensina para nós por meio de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele dá, Ele entrega. Jesus morre, se doa por amor de pecadores, por amor de estrangeiros, por amor de ateus, por amor de agnósticos, por amor de pessoas, de religiões e crenças várias. Por amor de todos esses, Jesus se dá, Jesus se entrega, Jesus morre. E a palavra de Jesus para esse homem é: por que você não vai e faz o mesmo? Por que você não sai de si mesmo para ajudar quem está caído no caminho? Por que você não ajuda um samaritano? Por que você não recebe ajuda de um samaritano? Eu vivi uma experiência muito inusitada na faculdade, numa pós-graduação que eu fiz, numa faculdade de sociologia. Era uma faculdade assim, que a turma tinha uma perspectiva ideológica bem à esquerda. Eles estranhavam muito o fato de eu ser pastor. Quando eu me apresentava como pastor, todo mundo olhava estranho, porque era uma pós-graduação a respeito de políticas públicas e tal. E sempre havia uma certa desconfiança. E na minha classe havia um menino gay, um homem, né? Já éramos todos adultos ali. E ele era casado, entre aspas, né? Vivia junto com o rapaz. Buscava ele na porta da faculdade todo dia. E tinha aquela tensão no ar, né? O pastor e o gay na mesma turma. Uma turma talvez bastante militante nesse aspecto, né? Das minorias e tudo mais. Mas a gente ia seguindo ali. E aí, um belo dia, a gente tinha um trabalho para fazer. E o trabalho era a respeito de drogas. A gente teve uma disciplina inteira sobre drogas. E a nossa professora era uma professora muito engajada na liberação do uso de drogas. Ela tinha feito pesquisas, estudado o caso da Holanda, o caso do Uruguai, viajado e tal. E ela defendia muito o uso recreativo das drogas e etc. E trabalhou muito isso em sala de aula, a possibilidade
de administrar e de controlar o uso das drogas, evitando o uso abusivo, evitando enfrentando as questões de problemas públicos como tráfico, de segurança, etc., mas meio que defendendo o uso de drogas de forma recreativa, tal qual drogas lícitas, né, como bebida, cigarro e tal. A gente caminhou o semestre todo, e aí ao final do semestre tinha um seminário, e aí caiu no meu grupo o menino gay. E aí eu falei assim, vamos fazer uma pesquisa na Cristolândia? Porque é um projeto muito legal. Eu era pastor auxiliar na primeira igreja batista de São Paulo, então tinha aquele convívio de perto ali com a Cristolândia, e eu propus para a turma do meu grupo, vamos fazer, a gente faz uma pesquisa com os meninos sobre droga, a gente tem lá, podemos visitar, podemos entrevistar, podemos trazer como um case. E eles toparam. Toparam, e aí no dia do seminário a gente foi apresentar, então, os resultados, as entrevistas e tal. E na Cristolândia, você deve saber ou imaginar que não tem esse papo de uso recreativo. Né? O sujeito vem de um uso abusivo de drogas ali da rua, e vem para uma abstinência total, onde ele não toma nem café, para evitar qualquer coisa, né? Então, né, evita-se até um perfume ali que tenha álcool no meio, tem uma série de coisas para cortar, né, de uma vez essa perspectiva de uso de droga. Então, já era uma coisa assim, muito diferente daquela construção que a gente estava tendo ali ao longo do semestre. E aí, quando a gente apresentou os resultados do nosso trabalho e da nossa pesquisa, e mostrando que a abstinência, no caso, era um caminho de tratamento, sim, e tinha casos bem-sucedidos e tal, embora houvessem recaídas, problemas e tal, tinha muitas boas histórias, numa perspectiva que não era do uso recreativo, nem da redução de danos, mas era da abstinência total das drogas. Aí a professora começou a ficar um incômodo na sala. E aí a professora falou assim, vocês estão percebendo que vocês estão fazendo exatamente o contrário do que eu ensinei todo o semestre. Aí a gente falou, professora, eu especialmente, é um outro lado. É uma outra perspectiva dentro da temática de drogas. E uma experiência prática. Eu trouxe entrevista com os meninos. Mas mesmo assim ficou um incômodo geral na sala, um burburinho e tal. E aí esse menino gay levantou e falou assim, professora e colegas, será que o nosso incômodo aqui não é a respeito do nosso preconceito por ser um trabalho de uma igreja? E de uma denominação evangélica? E por isso a gente está tão incomodado com os resultados desse trabalho? Com as ideias que estão sendo trazidas aqui? Isso não diz mais sobre o nosso preconceito do que sobre o trabalho em si? Aí a sala ficou assim num certo silêncio, a professora encerrou o seminário, falou, vamos tomar um café, saiu todo mundo, e passou, a gente recebeu a nota depois, que confesso que eu nem me lembro qual foi, mas passei na disciplina. E foi interessante porque quem levantou a voz foi esse menino gay. Que a despeito da sua opção sexual, muito diferente da minha e da minha compreensão, eu acho que a gente teve uma construção ali de respeito diante da condição de colegas de classe, e ele teve a leitura desse preconceito que também existe contra a igreja. E trouxe isso à tona para a sala de aula. É um desafio a gente poder quebrar preconceitos. É um desafio a gente poder quebrar essas perspectivas que existem de lado a lado. Que existem daqui para lá e que existem de lá para cá. Que existem ideias a respeito de pessoas, de etnias, de raças e etc. Mas que em Jesus a gente aprende a importância de colocar em prática o amor a despeito de toda e qualquer diferença. Entende?
Então, o nosso desafio, meus irmãos, é amar. E amar com a vida, com as mãos, com o entendimento, com os recursos financeiros, com tudo que a gente é e que a gente pode fazer pelo outro. E é isso que Jesus está dizendo. A gente está vivendo uma realidade cristã muito difícil nos nossos tempos, na minha perspectiva. Porque há muito discurso, há muitas igrejas, há muitos versículos nas redes sociais, há muitos canais cristãos, há muitos artistas cristãos, evangélicos e por aí. E quando a gente observa a vida, a gente vê, não parece que é bem assim. Mas aí, de repente, se você entrevista a pessoa diz, não, mas eu sou evangélica. Não, Jesus é o Filho de Deus, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Não, Deus, nossa, a Bíblia é a palavra de Deus, não tenho dúvida disso. Não, mas por que você não vive isso? Não, calma aí também é demais. Viver é demais. Deixa eu crer e já está bom. Não. Crer é o primeiro passo. Você crê nisso tudo? Você crê que você deve amar a Deus sobre todas as coisas? Você crê que você deve amar o teu próximo como a ti mesmo? Ótimo. Este é só o primeiro passo. Agora temos o segundo, o terceiro, o quarto e todos os outros, que é o desafio da vida. E aí sim, a nossa coerência virá de um discurso aliado a uma prática, de uma ortodoxia, que é crer certo, para uma ortopraxia, que é viver certo. E aí a gente vai avançando como igreja, como cristãos, e aí a gente vai dando testemunho na sociedade, que nós somos o povo que crê, mas que vive. Nós somos o povo que prega o que crê, mas que também vive o que prega. E aí nós ganhamos mais respeito das novas gerações, que por vezes nos questionam a respeito. É isso mesmo? Por que você não faz assim? Eu tenho um filhinho de 4 anos, e lá em casa a gente combinou, não pode gritar. Em casa a gente conversa. E aí um dia a mamãe levantou a voz para ele, ele falou, mamãe, não pode gritar. Não pode gritar, esse é o nosso combinado. Ela falou, é verdade, filho, a gente combinou que não pode gritar. Ele já está testando a nossa incoerência cedo, bem cedo. E é isso mesmo. Os jovens, eles estão olhando para os mais velhos. Os filhos estão olhando para os pais. Os jovens estão olhando para os mais velhos da igreja. Estão olhando para as vidas e estão dizendo, é isso mesmo ou não? Porque parece que você está fazendo uma coisa, vivendo outra. Está tendo um discurso, mas na prática é outro. O que eu devo crer? No que você fala ou no que você faz? Porque parece que não é a mesma coisa. Mas que bom será a gente dizer o que o apóstolo Paulo disse, né? Imite a mim, porque eu imito a Cristo. Vem comigo, a despeito da minha condição de pecador, a despeito das minhas incoerências inevitáveis, eu busco uma coerência de vida. A despeito dos meus pecados inevitáveis, eu busco uma vida santa que de fato honra a Deus. A despeito da minha tentação de não amar, da minha tentação de passar direto, da minha tentação de não atender quem precisa de mim, da minha tentação até de odiar quem é diferente de mim, eu vou vencer essa tentação
e vou amar. Porque Deus me amou. E porque a convocação dele para mim é que eu ame, que eu faça o bem para aquele que, porventura, poderia até ou está me fazendo mal. Eu vou fazer o bem, eu vou amá-lo, como testemunho da minha fé, como um compromisso que eu tenho com Deus em primeiro lugar. Esse é o nosso desafio, irmãos. O Evangelho é muito simples, na perspectiva dessa compreensão do que é, mas é muito desafiador, na perspectiva de vivê-lo. Por isso que a gente precisa muito do Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente precisa muito uns dos outros, a gente precisa muito da igreja, da comunidade, a gente precisa muito de cada pregação, a gente precisa muito de cada devocional em casa, para a gente conseguir pôr em prática, dia a dia, para a gente ir vivendo aquilo que Deus deixou para nós vivermos, e aí sim, dando testemunho de que somos seguidores de Jesus Cristo. Amém? Posso orar por você? Deus amado, muito obrigado, Senhor, por nos deixar a Tua palavra. E nos ajude, ó Pai, a colocá-la em prática. A gente não quer e não deve se contentar a crer. Nós queremos viver a Tua palavra. Nós queremos de fato amar o Senhor acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E nós queremos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, a despeito de quem é Ele, a despeito de como Ele cria, a despeito de como Ele vive, a despeito de suas ideias, a respeito de suas ideologias. Nós queremos amá-lo, dando testemunho cristão de quem somos, de qual é o nosso chamado e o que a gente tem que fazer nesse mundo, que é amar. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém.